Olá, boa tarde. Nós estamos ao vivo e a TV Alice transmite a partir de agora a reunião extraordinária da CPI dos maus-tratos contra os animais. A comissão vai investigar o caso de uma cadela que foi morta em Timbuí, Fundão, na última quarta-feira. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós vamos estar dispensando a leitura da ata da reunião anterior, bem como do expediente. A ordem do dia é uma tomada de depoimentos e esclarecimentos sobre o caso ocorrido em 5 de março de 2025, que um cão da raça Bulldog francês foi morto por ser supostamente atingido com uma garrafa de vidro lançada pelo acusado, senhor Luciano Batista dos Santos, na localidade de Timbuí, no município, na área rural do município de Fundão. Já apresentamos aqui junto conosco o nosso procurador da Assembleia, doutor Custódio, acompanhado do nosso procurador também aqui da Assembleia, doutor Eduardo Rocha. E nós temos também junto conosco, para poder tomar assento nessa mesa, o secretário de Meio Ambiente de Fundão, senhor Jefferson Oliveira, que se encontra aqui conosco, por gentileza. E doutora Tatiana, conselheira efetiva do Conselho Regional de Medicina Veterinária, presidente da Comissão de Clínico de Pequenos Animais, na Comissão de Pequenos Animais do Conselho, representando nesse ato o presidente do Conselho, doutor Carlos Landeiro Fraga, por gentileza. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo. Tá? Prazer. Nós temos, como eu disse, nós vamos estar investigando esse caso, um caso que comoveu o município de Fundão, especialmente a região de Timbuí, que é o maior distrito de Fundão, e nós trouxemos esse caso para investigação da CPI, para poder estar solicitando, primeiro, ouvindo os implicados nessa situação. Nós pedimos um exame, uma necrópsia do caso, nós pedimos que exumasse o corpo do animal, pedimos uma necrópsia para poder ter uma identificação melhor do que possa ter ocorrido. Nós já temos uma ideia do que ocorreu, mas nós não ouvimos as partes. Então, nosso interesse aqui hoje é estar ouvindo as partes para poder tomar as medidas que forem cabíveis, que forem necessárias para esse caso que realmente comoveu tanto os tutores como a sociedade. Essa CPI foi demandada e está tentando buscar justiça para essa situação. Eu vou pedir aqui verificar quem é a tutora do animal, se no caso aqui nós temos a Carla Rocha Santos e a Caroline Rocha Silveira. Quem é a Carla? Okay. E a Caroline? Quem é a tutora do animal? Você, a Carla. Então, Carla, nós vamos fazer algumas perguntas para você, porque primeiro nós vamos ouvir a parte que se sente lesada nesse processo. E depois nós vamos ouvir a outra parte que é suspeita de ter cometido o ato, para poder a gente ter um juízo do que aconteceu e do que pode ser feito. Tem uma outra pessoa acompanhando vocês? Quem é? Fizeram a identificação da advogada? Ok. OAB, tudo certinho, né? Ok. Bom. Eu vou ler aqui rapidamente um resumo dos fatos e vou proceder a algumas perguntas à senhora. E quero ver se bate o que nós vamos estar lendo aqui. Por volta das 19 horas do dia 5 de março, a cadela linda da raça Bulldog francês fugiu da casa da tutora, senhora Carla Rocha dos Santos, e dirigiu-se para o quintal do suspeito, senhor Luciano Batista dos Santos.
A tutora, a senhora Carla dos Santos, e sua filha Caroline Rocha Silveira foram até o quintal do acusado e perceberam que havia alguém em casa, em virtude das luzes estarem acesas. Alegam que, com uma lanterna, apontaram o foco de luz na direção do lago quando viram que a cadela estava nadando de volta para a margem do lago, como se tivesse sido arremessada. Quando a cadela estava quase chegando à margem do lago, os filhos da tutora Carolina e Gustavo viram o denunciado golpeá-la com uma garrafa de vidro, levando o animal a óbito. Eu gostaria de saber, isso daqui foi o que nos chegou, foram evidências e relatos extraídos do boletim unificado da ocorrência, que foi lavrado na delegacia. E eu gostaria de perguntar à senhora, a Carla, primeiro, nós já sabemos, a identificação foi feita, não é? Já foi feita a identificação. Nós gostaríamos de saber se bate as informações que eu acabei de ler aqui, ou se tem alguma coisa diferente do que foi lido que vocês gostariam de acrescentar. No microfone. No microfone, bem perto, porque tudo está sendo gravado, está sendo passado ao vivo. Essa é uma reunião da CPI que investiga maus tratos de animais do Espírito Santo, e tudo aqui é público, nada é escondido, isso é para dar publicidade à sociedade mesmo do que está acontecendo e o que está sendo investigado. Por gentileza, pertinho do microfone. Eu cheguei em casa por volta das 7 horas e fui em busca de um cachorro e perdi outro. Eu tenho um cachorro, o Belito, que ele fica na nossa área, na nossa varanda, que é fechada. E quando eu já desço olhando o canil, assim, meus cachorros já estão dentro, e o meu último foco é o Belito, que fica na minha varanda. Quando eu joguei a lanterna do carro, eu vi que eu não estava. E nisso eu entrei no desespero e fomos com a lanterna, porque abaixo da minha casa tem um lago, e fomos em busca dele. E isso a gente gritava, Belito, 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 e nada de aparecer. Estava eu e minha filha só. Fomos embaixo. Quando meu esposo chegou, passou uns 10 minutos, meu esposo chegou, jogou a lanterna do carro, né, porque embaixo é muito escuro, para a gente estar procurando o Belito. Quando eu olho para trás, a minha cachorra, a que foi assassinada, descendo e passou por baixo de uma cerca baixa. E aquilo, nós perdemos o foco do Belito e fui até o foco da Linda, né, porque ela estava do outro lado. Nisso a gente gritando por Belito. Os cachorrinhos do vizinho começaram a latir, latir, latir. E foi aí, então, que a Linda passou para o lado do quintal. E nisso eu gritando, Linda, e pedindo meu filho para pular, né, naquela suposta cerca. Ele falou, mãe, eu não vou pular porque eu não vou entrar no quintal dos outros. Eu falei, então chama. E aí a gente começamos, ou de casa, porque eu vi uma luz acesa na varanda. E eu imaginava, eu sei que ele não mora lá, né, que ele só vai lá de vez em quando para cuidar dos cachorros no final de semana. Mas eu vi essa luz acesa e imaginei que tivesse alguém lá. Nisso, aquilo a gente gritando, do nada eu ouvi um barulho dentro do lago. E meus filhos, meu esposo, estava, porque lá é grande, estava olhando em volta do bananal, no foco no Belito. E eu olhando ali, né, aquela cena que eu vi, a cachorra foi arremessada dentro do lago, e eu joguei o meu foco da minha lanterna, do meu celular. E eu ouvi quando a cachorra veio nadando, e a gente gritando, e do nada o rapaz gritou, sua cachorra não está aqui, sua cachorra nadou, foi para o outro lado do rio, Quando eu joguei o foco, eu vi a cachorra vindo à superfície da água ali. Foi aonde que ele arremessou uma garrafa na cachorra. Aquilo eu já entrei no desespero, meu celular caiu, meu filho e minha filha pularam a suposta cerca, né, que foram até atrás, e meu filho foi andando, só vi a hora que meu filho gritou, pai, ele matou a cachorra. Meu marido se ajoelhou, minha filha pulou e foi até o encontro, né?
lá onde estava tudo muito escuro nessa parte. E na casa desse vizinho tem tipo uma parte de cima e embaixo fica um barquinho simples para andar no lago, né? E minha filha foi até em cima, olhou ele embaixo. Ele estava pegando a cachorra e escondendo. Eu vi que a hora que minha filha gritou, xingou ele, né? E falou: "Você matou a minha cachorra." Ela falou que ele olhou e veio atrás dela. Diz que ele veio atrás dela, eu pulei a cerca, mas só que na casa tem tipo uma madeira que ficou no meu meio e no dele, essa madeira. E eu perguntava para ele veio com aquela cachorra na mão, e eu perguntava para ele, eu falei assim: "Por que você fez isso?" Ele simplesmente pegou a cachorra morta, jogou no chão, nos meus pés, meus filhos atrás, meu filho revoltado, minhas crianças. E eu perguntava a ele por que ele tinha feito isso, por que ele não chamou para a gente entrar, para pegar o cachorro. E ele simplesmente falou: "Pega essa cachorra, some com ela daqui, você e seus filhos." E aquilo eu fiquei com medo, porque eu não sabia o que eles poderiam ter dentro de casa, porque estava tudo muito escuro. E na minha mente só vinha o quê? O pior. E eu juntei com meus filhos, meu filho, minha filha, peguei aquele cachorro, e meu filho tentando reanimar a cachorro, gritando, chorando, e levamos até a minha casa, essa cachorra, aonde que fomos ver que ela realmente estava morta. E aquilo, aí ligamos para a polícia veio, foi até lá, né, no local lá da casa dele, chamou, mas não teve retorno nenhum. E eu só peço justiça, só isso, mais nada, porque era um cachorro indefeso, um cachorro que não fazia mal para ninguém. Minhas sobrinhas iam lá, brincava. Eu chamava até ela de idosa, porque ela tinha 8 anos, e ela gostava mais de ficar no cantinho dela. E aquilo eu me pergunto, até hoje eu me pergunto, por que de tanta crueldade? E nos olhos daquele homem eu não via momento nenhum ele arrependido. Porque às vezes poderia ter agido com falta de impulso. Estava brigando com meus cachorros, eu joguei, mas pelo fato de a gente estar gritando, chamando, deixa eu pegar minha cachorra, Ele falou: "Não tem cachorra nenhuma aqui não, sua cachorra foi nadando para lá", sendo que eu vi aquele homem arremessando aquela garrafa naquela cachorra. Então, assim, é uma crueldade. A gente, cada dia a gente pensa mais no que está se tornando o ser humano, né? Porque para fazer com a cachorra, se fosse um cachorro agressivo, nem isso ele teria de direito disso. Entendeu? Então, eu só peço justiça só, não quero mais nada, só quero justiça. Há quanto tempo que a senhora reside lá nesse condomínio, ou é uma casa que a senhora vai esporadicamente, final de semana? Nós compramos lá tem uns 3 ou 4 anos, não sei bem. Aí aquilo, porque quando meu esposo comprou, eu nunca falei, não me via em roça, né? Porque eu tenho uma casa em Fundão, eu não me via. Aí fomos construindo, final de semana já começamos a ir para lá. E chegou um dia que eu falei: eu não quero voltar mais para minha casa, vou ficar aqui. Porque a paz de lá é uma paz assim que não tem em outro lugar. Aquilo ali tinha meus cachorros, a gente chegava, a gente era recebido pelos meus cachorros, né? A gente soltava os cachorros. Há quanto tempo que a senhora reside lá? 2 anos. Então, a senhora reside lá, é a sua residência? Minha residência. A Linda, na verdade, ela fugiu, é isso? Ou ela tinha o costume de fugir para a casa desse vizinho? Era costume isso acontecer, seus cachorros fugirem? Porque existe facilidade na cerca para eles passarem? Como que é isso? É uma cerca muito baixa. Então, mas cerca de quê? De madeira? Não, muro? Cerca de arame. Arame, aqueles arame farpado. Então, a Linda, ela só ia onde que a outra maior, a Sasha, ia. Então, às vezes, a gente chegava em casa, soltava o cachorro para ele fazer as necessidades dele, né? E essa cachorra,
Uma vez ele chegou até ir lá, esse senhor até me questionou, né? Que antes ela ficava na corrente, ele até me questionou que a cachorra tinha ido lá, tinha sujado a varanda dele. Eu falei, não, não, eu falei com ele, eu falei assim, pode ficar preocupado que não vai acontecer mais. Passou 2 semanas, já mandei fazer 2 canil para não ter problema mesmo, né? Mas a gente não tinha, se eu te falar para você que a gente tinha algum atrito com ele, nunca, às vezes ele estava lá capinando, a gente acenava a mão, passava, cumprimentava. Eu não sei por que de tanta crueldade. Então, na verdade, os seus animais adentravam para o quintal dele, já adentraram outras vezes para o quintal dele. Eles passam pelo meio do arame farpado? Um lugarzinho embaixo, mas era questão de ir e a gente gritar e eles retornarem. Sim. Por que a senhora tem canil? Oi? A senhora cria animal? Por que a senhora tem canil? Eu criei esse canil porque ele veio até mim falando que a cachorra tinha lá e eu falei, vou fazer dois canil, né? Para um dia chuvoso, um dia que a gente não está em casa, deixar esses cachorros lá presos. Tá. Quantos cachorros a senhora tem? Eu tinha Sob a 4. sua tutela. Hoje, eu tinha 4. Sim. Em dezembro de 2023, nós chegamos em casa e eu encontrei um cachorro morto, meu cachorro morto, dentro do nosso lago de peixe. Pegamos aquele cachorro estava espancado, né, na cabeça, mas só que a gente não podia apontar nada, acusar ninguém, porque não tinha câmera, a gente não vimos nada, então não poderia acusar ninguém. Foi aí que a gente começamos a prender os nossos cachorros, colocar dentro desse canil e só soltar quando a gente estivesse presente, né? E o terceiro cachorro? O terceiro... Só falou que tinha 4. Sim, tinha aí 3. esses aí já... Aí 2 pequenos, a gente chegamos em casa, um morreu num dia, outro morreu no outro dia, defecando sangue. E também, como eu falei, não tinha câmera, não tinha nada, a gente não pode falar nada, né? Mas essa daí eu vi com os meus próprios olhos. Então, ao todo, você teve 4 cachorros. Hoje você tem quantos cachorros? Hoje eu tenho uma, que é a Sasha. Ela é uma pastor belga. Ela fez uma criação de 8 cachorrinhos. E o meu Belito, que é um cachorro que fica dentro de casa. Então, a senhora teve mais de 4, porque a senhora disse que teve um que morreu espancado com os peixes, 2 que morreram defecando sangue. Sim, mas o Belito eu adquiri depois desse. Sim, aí teve o Belito, tem um Belito e tem a Sasha, que é uma belga, que está com 8 filhotinhos lá, com 8 filhotes. De quantos meses os filhotes? 2 meses, mas 2 a gente já está meses. fazendo doação, já está vendendo. Vocês comercializam animal? Não. Não, né? A senhora tem esses animais na sua propriedade por quê? Que eu gosto. Que você gosta. Mas eles fazem vigilância? Não. Eles têm... Se chegar lá agora, as minhas cachorras... Aí meu esposo até questiona, a gente tem cachorro que não vigia o quintal. Se você chegar lá agora, eles vão te lamber, vão deitar, vão te carinhar, entendeu? Então, são cachorros muito dóceis. São mais pets, a gente não né? pega cachorro São para mais deixar... pets Isso, a do que gente não cachorro pega de guarda. cachorro para deixar preso. O Luciano, que é o possível autor desse problema que é apresentado, ele é vizinho da senhora há quanto tempo? Então, quando eu fui para lá, porque a gente não tem muito contato. Eu via que ele sempre estava ali limpando, aí depois começou a fazer uma casa lá, né, onde que eu falei que ele não reside lá, ele só vai final de semana, mas a gente não tem contato. Por falta, acho que de 1 ano e pouco. Mas quando você foi para lá, ele já morava lá? Não, nem tinha casa. Ele foi construindo depois. Há quanto tempo ele está lá, a senhora sabe me dizer? Eu já tenho 3 que estou lá, né? Vai fazer 3 anos que eu estou lá. 2 anos que eu resido lá. Nesses 2 anos eu sempre vejo ele lá. Só que agora ele tem a casa lá, uma casa, né? Que eles vão. A casa dele, para te falar que ele já me atrapalhou em alguma coisa, não. A casa dele é descosta para a minha. Não é vizinho, porque nós temos o nosso terreno, tem um terreno grande, depois vem o terreno dele. Então, a sua cachorrinha e seus cachorrinhos se andaram bastante para chegar no terreno dele.
Não é uma coisa tão rápida, porque não é vizinho de cerca. Não, não é vizinho de cerca, não. É uma coisa como se fosse uns 10 metros. Não pode ter um terreno no meio de 10 metros, não. São lotes ou chácaras? Não, não é Eu estou chácara. pensando que... Quantos metros quadrados tem a sua propriedade? Quantos metros são lá? Acho que é 3 mil metros quadrados. São lotes, então, não são... Não é muita coisa grande. São porque normalmente lotes. as chácaras são, é um quilômetro, 1.000 metros quadrados, né, normalmente. Não, É um hectare. Lá na minha casa tem a minha casa, o terreno, onde nós temos plantações embaixo, passa pelo lago. Não é aquele negócio grande de uma chácara de não sei quantos hectares, né? Qual era o seu relacionamento com o seu Luciano, da sua família? Nenhum. A gente passava, como eu falei, ele estava lá, às vezes eu via ele capinando, a gente cenava a mão, passava, toda vez que passava por ele, buzinava com um ato de cumprimentá-lo, né? Sim. Mas de conversar, de ir na minha casa ou ir na casa dele, nenhum. Tá. Qual era o comportamento da cadela Linda e do seu outro cachorrinho? Porque, na verdade, você tem alguns cachorros ali, não é só a Linda que foge. O outrozinho, como é que é o nome do outro? Belito. Belito. Pois é, o Belito também foge. Ele também estava... Mas ele não sai. Tanto que quando nós subimos com esse cachorrinho, ele fugiu porque o rapaz que trabalha conosco foi na minha casa pegar um micro-ondas e não viu a hora que ele fugiu, porque a minha casa ela é toda de vidro com madeira e ele fica nesse espaço grande, onde que é a minha varanda, e ele não viu ele saindo. Mas qual o temperamento dele? Dócil, brincando. Da Linda, dele, com as pessoas? Se são cachorros que correm atrás de carro, de trás de moto? Porque normalmente cachorro corre atrás de carro e de moto, né? Os seus também tinha essa característica? Dócil. Eu tenho a Sasha. A Sasha, quando descia, o único prazer dela, quando o carro estava subindo, ela ia acompanhando o carro e ficava na frente do carro. Mas nada. A Sasha, um pastor belga. Isso. Né? Qual o temperamento, a senhora que é médica veterinária, dos pastores belga? Eu não conheço. Assim, o temperamento, não tenho vivência. Sabe dizer? Não, assim, os cães pastores, no geral, eles são animais extremamente educados e sociáveis, né? Tudo depende da criação, da forma como o animal é criado e principalmente socializado no período inicial da vida, né? Mas, no geral, costumam ser tranquilos. Qual a raça do Belito? Shih Tzu. Ele é um Shih Tzu. Não morde nem formiga. São cachorros de atacar, de correr atrás de veículo, de moto. Eles tinham o costume de fugir de casa? Não. Mas não é a primeira vez que eles fugiram. Não, né? A gente precisa ser assim, bem fiel com o que está acontecendo, né, para poder a gente não incorrer de fazer um procedimento frágil e ele não se sustentar. A Sasha, que é a pastor belga, sim, ela fugia muito. Fugia. Esse outro que foi morto também, ele fugia. Agora o Belito e a Linda, não. A senhora sabe dizer se o seu vizinho, seu suspeito desse caso, seu Luciano, ele tinha algum animal na residência dele, gato, galinha, pato, aves, se ele tinha cachorro? Eu só, igual eu falei, eu ouvi, cachorro ele tem porque eu ouvi, né, quando a minha cachorra passou, mas pelo barulho do cachorro, é aqueles cachorros pincher, cachorro de porte pequeno também. Em questão de outras coisas, não, porque... Nunca viu galinha, nunca viu pato, nunca fui na casa ave, dele. passarinho, gato? Não, a casa dele é descosta para a minha. Quando a senhora encontrou o animal morto, sua família, seu marido, seus filhos, qual foi a reação do seu Luciano? O
O seu vizinho, o seu cachorrinho é a Linda, nós estamos falando da Linda. Não, ele não, aqui. quando eu encontrei, não, ele pegou a cachorra e jogou nos meus pés a cachorra. Ele estava com ela no colo? Sim, ele veio da margem do rio, onde que ele estava no barco, ele veio, que minha filha, ele tentou correr atrás da minha filha correu, e ele veio e soltou a cachorra nos meus pés. Então foi ele que pegou a cachorra? Foi ele que pegou. Ele que pegou a cachorra e jogou dos meus pés e falou, some daqui com vocês e essa cachorra. Que foi aí que meu filho pegou e a gente saiu correndo, eu abracei os meus filhos para a gente sair, porque, igual eu falei, eu não sabia o que ele poderia ser capaz, porque a gente estava com tudo muito escuro, a gente estava num terreno, e a gente, pela atitude dele, pela frieza dele, eu imaginaria qualquer coisa. Sim, mas olha bem, ele pegou o animal no lago. Ele pegou o animal no lago e veio com ele andando? Sim, a minha filha O animal não viu. afundou? Não, ele pegou a minha filha. O animal estava vivo, para ele não ter afundado. Ele foi coisa muito rápida. Foi a hora que eu joguei a lanterna, ele estava batendo com aquele vidro na cara da cachorra, e eu vi a hora que... E eu joguei meu telefone e aquilo, eu entrei em desespero. Foi a hora que meu filho e minha filha pularam essa cerca. Foi aí que meu filho foi lá, que ele já tinha pegado, essa parte dele ter pegado a cachorra e levado até o barco, eu não vi. Foi a hora que meu filho pulou a cerca e ele gritou, pai, a cachorra está morta. Sim, então ele pegou a cachorra do lago ou do barco? Vocês viram pegando? O quê? A cachorra. Ele pegou do barco. Na hora que ele jogou, na hora que ele bateu no focinho da cachorra, na frente da cachorra, eu entrei em desespero. E aquilo, como eu falei, é muito escuro. E eu falei, ele matou a cachorra, ele matou a cachorra. E eu não vi mais nada. Foi a hora que meu filho e minha filha pularam, né, essa cerca, e eles foram até onde que estava esse barco. Que meu filho gritou, pai, ele matou a cachorra. Aí minha filha pulou, aí ela que viu... eu já não vi essa parte, ela que viu, né, que ela relatou, que ele estava com o cachorro no barco, tentando esconder aquele cachorro. E ele foi atrás dela, né, subiu para ir atrás dela. Como nós não alcançou ela foi, passou aquela porta, e ele veio com aquela cachorra nas mãos e jogou nos meus pés, e falou para a gente sumir de lá. A senhora sabe informar, no tempo que você estiver ali com ele, se ele estava alterado, se ele tinha sinais de embriaguez, ou de ter usado algum outro tipo de substância? Não. Não observaram isso? No olhar dele não tinha nada disso. No olhar dele só tinha olhar de frieza, mais nada. Você sabe dizer se existia alguma movimentação naquele dia de festa na casa do seu Luciano? Não, porque nós saímos, eu, meu filho, minha filha, meu esposo, a gente sai de casa todos os dias, 6h40, 7 horas da noite, a gente retorna para a nossa casa 7 horas, 7h30, 8 horas, 9 horas da noite. Todos os dias. Tá. Ele chegou a dizer para vocês, para a senhora, ou para sua família, alguém de vocês que estava ali próximo, qual a motivação para ele ter feito isso? Não, ele não falou nada. Eu só perguntava a ele, olhava nos olhos dele, perguntava o motivo dele ter feito aquilo, e a única coisa que ele olhou para mim e falou, pega essa cachorra e some daqui vocês. Só isso que ele falou, mais nada, e virou as costas. Você sabe me dizer se ele já teve algum problema com alguém da comunidade? Não, não sei te dizer. E a senhora acha que ele agiu com tamanha violência por conta de quê? Não sei. Porque não tinha sentido. Não tem sentido o que ele fez. Não tem explicação o que ele fez. Você suspeita dele, ou viu, ou tem certeza dele ter feito alguma coisa com algum outro animal ali na comunidade ou de sua família? Na comunidade, não. Agora, com o meu que eu encontrei dentro do lago, eu não posso falar que eu tenho certeza. Mas aí vem uma dúvida, né? Por ele ser tão frio e matar lá a cachorra, nossa, que a gente está ali quase implorando a ele para entregar, para a gente pegar a cachorra e ele fazer isso, quem dirá com o cachorro, que não tinha ninguém dentro de casa.
Mas teve episódios com outros cachorros ali, de outras famílias, porque, Não. como é um local de chácara, deve ter mais famílias que têm animal. É muito Sim, comum mas ter animal. Teve nunca- episódio com outros cachorros? Não, eu nunca ouvi falar. Porque, como eu falei, a gente sai de casa muito cedo e chega muito à noite. Então, a gente não tem assim, vamos na casa do vizinho, vamos fazer uma participação no vizinho, nada. Tá bom. Por gentileza, os procuradores gostariam de... Doutor Eduardo, doutor Custódio, gostaria de fazer alguma intervenção? A nossa representante do Conselho, nosso secretário, gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, a senhora quer acrescentar mais alguma coisa? Ou Caroline quer acrescentar alguma coisa que possa ter fugido, que eu não tenha perguntado, que possa nos ajudar? Então, nós vamos agradecer a presença de vocês, pedir que, se vocês quiserem ficar nesse mesmo espaço, vocês podem ficar na parte de trás das cadeiras, que eu vou chamar agora seu Luciano. Ele não tem, ele está numa outra sala separada, ele não sabe o que está acontecendo aqui nesse momento, apesar de que está sendo transmitido. Se estiver lá, não tem TV, não tem TV ligada. Então, não tem TV ligada, na outra sala não está vendo a transmissão. A gente já faz isso para evitar que quem está sendo acusado ouça o que vocês estão falando, que vocês são a parte que se sentem lesadas, mas vocês podem ouvi-lo, porque aí não há problema. O meu interesse maior era de ouvir vocês para saber o lado da família que se sente lesada, e agora nós vamos ouvir o outro lado também, onde, se eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntar a vocês, eu vou estar pedindo a vocês que se pronunciem para poder a gente estar tirando qualquer possível dúvida. Tipo, não vai ser uma cariação, mas se eu tiver alguma dúvida no depoimento dele ou alguma contradição, pode ser que a gente tenha que estar buscando alguma informação com vocês ainda no decorrer dessa audiência, tá bom? Então, por gentileza, muito obrigada pelas presenças. Eu peço para adentrar com o senhor Luciano Batista dos Santos. Tá bom. Tá.
Ok. Boa tarde, seu Luciano. Estava lendo aqui seu depoimento, que chegou para nós agora há pouco, por isso eu não tinha ainda o domínio do depoimento na delegacia, mas eu gostaria de pedir ao senhor que, por gentileza, se apresentasse. Nome completo. Boa tarde. Luciano Batista dos Santos. Ok. Foi feita a qualificação, observado na identidade, tudo certinho, né? O senhor sabe por que está aqui, seu Luciano? Sim. Então, eu gostaria que, primeiramente, o senhor narrasse para mim o que aconteceu às 19 horas aproximadas, no dia 5 de março, uma quarta-feira de cinzas, na propriedade do senhor, próximo à propriedade de Dona Carla, que é a tutora de um animal que, por conta dessa situação do ocorrido, o senhor está aqui nessa CPI para fazer o seu depoimento, apresentar o seu depoimento e nos apresentar o que de fato aconteceu. Pode falar. Primeiramente, eu quero parabenizar a deputada Janete por esse trabalho como protetora dos animais. Até porque os meus que eu tenho na minha propriedade... Seu Luciano, eu vou te perguntar isso. E agora o senhor está aqui para o senhor me dizer exclusivamente o que eu perguntar ao senhor, tá? Com todo... procurando não ser agressiva nas minhas palavras, mas para poder o senhor me dizer o que eu pergunto. O que aconteceu no dia 5 de março, quarta-feira de cinza, aproximadamente às 19 horas? Ok. Sim, aí eu cheguei na roça, eu não moro lá, fiz um localzinho para ficar mais final de semana, coloquei 3 cachorros lá. Cheguei no horário mais ou menos de 7 horas. Minha cachorra estava pega, estava amarrada. Estava pega com essa cachorra. Eu parei o carro. O que eu achei na frente foi um pedacinho de cerâmica desse tamanho assim. Aí eu fazendo assim, tentando botar na boca da cachorra. E a minha Qual o tamanho do pedaço da cerâmica? Era mais ou menos assim. Sim, mais ou menos. Aí, era fininha. Aí, eu tentando ir botando na boca da minha cachorra, porque a minha cachorra segurou nela e não queria largar. E a minha cachorra estava amarrada. Aí, eu não sei que hora começou essa briga. E aí, eu fiquei desapavorado. Aí, onde eu fiz local é na beira de uma lagoa. E faz uma queda assim. Tem uma barreira mais ou menos bem alta. Na hora, a minha cachorra se soltou da corrente. Ela soltou porque é 2 correntes, como eu deixo ela um arame esticado de 10 metros, para ela não ficar no local só, para ela ficar mais à vontade. Então, eu jogo um arame de 10 metros e pego as 2 correntes, uma na outra, e para ela ficar mais à vontade. E então, quando eu cheguei, que eu comecei a separar, uma corrente destravou, e elas não soltavam. Não soltavam, e eu agoniado, e não soltavam. Aí, nesse negócio, eles andando, ela tombou pela barreira, pegaram pela barreira, desceram as 2 bolando. Eu fui perceber, no outro dia, que pode ser uma causa. Tem uma tora de madeira embaixo. Quer dizer, na hora que ela bateu, eles bateram os 2, a cachorra começou a ciscar, já na beira da água. Aí, na hora, eu olhei, aí eu peguei o cabo de cerâmica, a minha cachorra vinha, eu toquei nela. A minha cachorra pulou na água. Pulou na água, porque eu acho que machucou ela. Ela pulou na água e saiu
nadando. E eu, ué, vem cá, vem cá. E a cachorra sumiu. Quer dizer, aí a cachorra ficou ciscando, aí precisa que não, a vizinha do outro lado disse, ô Luciano, o que aconteceu aí? Aí eu falei, ó, o seu cachorro, acho que morreu. Aí ela falou, ficou apavorada, acho que morreu. Aí eu tentando até na hora, e se ela voltava, entendeu? Eu fiquei preocupado porque eu, falo a verdade, desde quarta-feira que eu não durmo. Nem eu nem minha mulher. Porque é triste, né? A gente jamais, eu sei que os cachorrinhos não têm culpa de nada. Até porque os meus que eu tenho é adotado. E minha mulher nem dorme até hoje. Quer dizer, é muito triste mesmo. Eu sei que é triste, mas aconteceu isso, essa fatalidade. Quer dizer, aí no outro dia eu fiquei pensando, o que causou? Então, aí como ele caiu perto dessa tora, então eu fiquei pensando em alguma coisa que podia ser. Eu digo, minha cachorra não ia chegar a matar esse cachorro, não. Entendeu? E aí o fato foi esse. Aí ela chegou, aí eu, Luciano, pode entrar. A cachorra dela já estava. Aí eu falei, eu fiquei apavorado na hora, agoniado. Eu falei, leva seu cachorro daqui, leva seu cachorro, prende seus cachorros, para que isso aqui não acontecer mais. Foi o fato, foi aí. Ok. Eu gostaria que botasse essas imagens do cachorro para poder a gente saber se nós estamos falando do mesmo cachorro. Uhum. A imagem do cachorro acidentado. É ela mesmo. Uhum. Coloca o vídeo. É isso aí. Foi ela mesmo. Bota as imagens. Já vimos esse. Eu prefiro sem o som. Porque não tem por que dar um som tão alegre como esse. Numa situação dessa. Prefiro sem o som. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? É a Caroline e o Gustavo? É isso? Volta com as imagens para eu ver. Sim. Tá o animal já morto aí. Depois tem as imagens da família achando o animal. Quero ver se eu acho alguma imagem de seu Luciano nesses. Saber quem é que está ali do lado do animal. A polícia. Esses são os tutores. Ali quem? Da Carolina. Em nenhum momento a gente viu, né, o senhor próximo do animal. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor disse de um pedaço de cerâmica, de um pedaço de cerâmica, de um toco. Não. Em algum momento,
O senhor desferiu algum golpe que tenha pego na cachorra linda? Não, jamais eu ia fazer isso. O senhor não desferiu nenhum golpe que tenha pego? É porque, na verdade, eu não queria machucar nenhum dos dois, porque a minha cachorra eu faço tudo por ela, assim, cuido mesmo, tanto o cachorro dos outros, que eu pego cachorro para me criar. Cachorro cuido, remédio carrapato, cachorro fica todo magrinho. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Há quanto tempo que o senhor reside lá nesse condomínio, Alcides? Nesse condomínio lá, que eu comprei mesmo, mais ou menos, eu acho que tem 5 anos, 6 anos, que eu comprei. Há quanto tempo que o senhor vai lá, que o senhor está fazendo sua moradia? Tem 5 para 6 anos, que eu vou lá sempre. O senhor mora lá ou é uma casa de final de semana? Não, final de semana. Aí eu só trabalho, de vez em quando estou sempre fazendo algumas coisas, né? Mas não, eu durmo, eu tenho a casa na rua. Tá. Eu durmo na rua. O senhor não reside lá? Não. O senhor vai lá que dias da semana? Não, eu vou Qual a periodicidade? Todos os dias eu estou lá. O senhor vai todos os dias? Sua Sua família vai lá ou é só o senhor que vai? Vai, minha família. Nós sábado e domingo é o dia que nós estamos. Então, a minha mulher faz almoço lá, que eu fiz uma cozinha, um banheiro e uma área grande. E aí a minha mulher vai lá, nós faz almoço e almoça e depois nós voltamos para a rua. E quando eu fui lá, eu já fui lá só para... que eu sempre vou. Eu vou ver como é que está, vou ver se tem alguma lâmpada para acender, e aí eu deixo acesa e aí volto. O senhor diz que tem animais lá. Que animais o senhor tem lá? Não, os animais que eu tenho, os cachorros mesmo. Quantos cachorros? Agora era 4, né? Eu cheguei lá, tinha um morto, agora eu estou com 3. O senhor tinha 4 cachorros. Isso. Hoje está com 3 cachorros. Estou com 3. E um morreu. De quê? Eu não posso afirmar uma coisa que eu não vi. O cachorro estava morto. Como eu não tenho câmera. Só que eu vou começar agora, já estou vendo as câmeras, para colocar. Para que eu possa... Eu sabia. Aí eu sabia. Tá. E agora é o que eu vou fazer. Então, um morreu, o senhor chegou lá, um estava morto. Estava morto. Qual a raça dos seus cachorros? Meus cachorros é vira-lata. Raça indefinida. Como que o senhor adquiriu esses cachorros? Eu trabalho com a van escolar. O senhor tem van escolar? Então, eu moro há 40 anos dentro de Timuí. Perto do microfone. Tá. Há 40 anos eu moro dentro de Timuí. Quer dizer, com o van, eu trabalho há 16. Eu, vindo com os alunos, eu vi uma cachorra, correndo atrás do carro. Eu parei o carro. Eu tenho os alunos que viu. Parei o carro e brinquei com ela. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Te abandonaram? Eu converso com o cachorro assim. Tem gente que acha que mas aí o cachorro ouve a gente. Aí eu falei, te abandonaram, o que você está fazendo aqui? Aí ela começou a chorar, não tem que chorar. Aí eu, vem cá, aí não desci do carro. Só abri a porta da Kombi assim. Aí ela... Isso é um dos cachorros, o senhor pegou na rua. Os outros 2, o senhor tem 4. Doado, aqui de Vitória. Doado como? Doado. O senhor pegou? A minha esposa é professora. E aí ela falou assim, que tinha uma menina lá, uma professora, que estava dando os cachorros. Só que ela ia dar um cachorro. Aí eu falei para minha mulher que eu não queria um cachorro não, porque as 2 cachorrinhas são irmã. Se separar as 2, a outra ia ficar triste. Então elas estão acostumadinhas as 2 juntas, então eu só queria as 2. Aí minha mulher, porque parece que ela falou que a outra já tinha outra pessoa. Aí eu falei, não, fala com ela, que eu quero as 2, que eu sei que uma cachorra ficar só sem a outra irmã, ela vai sentir, então eu só quero as 2. Aí ela falou, a dona falou bem assim, então vou dar cachorro então. Aí eu peguei. O senhor falou que são 2 cachorras, né? São 2 fêmeas. Quantas fêmeas? É tudo fêmea. 3 fêmeas. Todas 4 eram fêmeas? Todas 4. 4 fêmeas.
Qual o porte delas, mais ou menos? Faz com a mão para poder entender. Ela é comprida. Foi aqui eu achei que eu peguei na rua, ou na estrada de chão. Ela é comprida. São animais de mais de 10 quilos. As outras não, as outras é nova, as duas irmãs. E Novas como assim? Tem nova, quantos meses? Se tiver 6 meses. As mais novas? Tá. E essa já é cachorra de 1 ano e pouco. Então, ela é comprida, era com o focinho comprido, entendeu? E essa cachorra aí foi a que eu botei na Kombi, ela entrou sozinha, eu só chamei, ela entrou, eu coloquei ela no carro. Essa outra tem mais de 2 anos, a outra? Não, tem 1 ano e pouco. A outra? É porque... O senhor pegou ela filhote? Não, eu peguei ela filhote não, eu já peguei ela mais ou menos com... Acho que ela tinha mais ou menos uns 8 meses, 1 ano. Ah, tá. Aí eu acho que eu disse que eu tenho 6 meses, que eu tenho ela, mas eu não sei mais ou menos a idade dela certinha. Mas só sei a das outras que eu tenho. Tá bom. Aí eu coloquei o nome dela de Lua, porque eu achei ela na Lua Nova. Eu coloquei de Lua. Qual foi a cadela que se envolveu na briga? Foi a Lua. Que essa de 1 ano e meio. De 1 ano e meio. Pode. De Lua e Linda. O senhor disse que tem hoje 3 cadelas, não é isso? 3, correto. 2 de mais ou menos 6 meses de idade e uma de mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos que é a denominada Lua, a de 1 ano e meio. A Lua. Tá? O nome das outras? Uma é Mel e a outra é Amora. O senhor tem essas cachorras por quê? Porque eu adoro. Eu tenho porque eu adoro as cachorras, eu adoro cachorro. Eu amo cachorro. As pessoas têm o hábito de, quando tem uma propriedade, ter um animal para poder guardar a propriedade. O senhor também tem essa prática de ter um animal para poder resguardar a sua propriedade, ali é uma vigilância, né, late, ele acaba assustando quem possa vir querer furtar alguma coisa na sua propriedade. O senhor tem também essa característica de buscar num animal essa proteção? Não, eu não tenho, porque um cachorro de grande porte, ele pode se tornar um perigo de pegar uma criança, matar uma criança, até matar um cachorro. Quer dizer, para mim ter um cachorro de grande porte... Mas eu não estou falando de outro, não. Estou falando dos seus cachorros. Eu não estou falando de grande porte. Eu estou falando dos seus cachorros que são de raça indefinida. O senhor, ao acolher, o senhor teve essa visão de botar eles no quintal para poder eles também ajudarem na vigilância do seu quintal? Não porque, até como eu estou falando, não porque... o cachorro vira-lata, ele latem, mas não tem perigo. Sua casa em Timbuí, ele tem quintal? Casa? Minha casa tem. O senhor tem cachorro na sua casa de Timbuí? Minha casa, na verdade, eu já tive cachorro lá. Mas morreu, ficou com 16 anos, acho que por aí, 14, 16 anos. Morreu de velho, quer dizer, mas lá eu ficava bem cercadinho, mas tive. Aí morreu, pouco, até chamava Xuxi. Morreu. Por que o senhor não tem nenhum desses cachorros, não estava na sua casa, estava na sua propriedade? Não, eu não deixo lá, é só na propriedade mesmo. Porque na minha casa eu sempre estou lá trabalhando sempre de dia, aí eu deixo sempre lá. Mas ele, como eu estou falando para risco de pegar alguém, ele não pega não. Você não tem tanto amor por animal? Quem tem amor por animal, quer o seu animalzinho pertinho de si próprio? Porque como que eles não estão na sua casa? Não, vou só explicar a senhora. Em casa, eu não estou o dia. E nem a mulher que trabalha, meu menino. Então, eu fico o dia sempre com eles, lá no terreno. E como eu estou trabalhando e fazendo as coisas ele perto de mim, eu me sinto, assim, melhor. Se ele ficar em casa, eu não vou ver ele. Eu vou ficar o dia todo sem ver ele. À noite eu vou dormir, eu não vejo meus cachorros. Mas lá na sua propriedade, o senhor não tem condição? O senhor vai todo dia na sua propriedade? Não, eu trabalho lá.
É porque eu construo, eu planto minhas plantas, planto laranja, planto as coisas. Eu não paro, é lá direto. Tá. A sua propriedade, o senhor só sabe me dizer o tamanho, quantos metros quadrados? 5 mil metros. 5 mil metros. Meio hectare. Meio hectare. As chácaras lá são deste tamanho? A maioria são desse tamanho. A maioria. O senhor faz divisa, sua chácara faz divisa com a chácara da dona Carla, do animal atingido? Não. O que tem da sua chácara para dela? Tem um outro terreno. De 5 mil metros também? 10 mil metros. O outro terreno. Tem 10 mil metros? O outro terreno tem 10 mil metros. Mas 10 mil metros é um campo de futebol. É do tamanho de um campo de futebol, o terreno. Eu sei. Sobre na metragem, como eu trabalho de pedreiro, eu sei que cada metragem eu conheço bem. Então tem um terreno que distancia do terreno do senhor para o terreno da dona Carla de 10 mil metros. 10 mil metros. Mas, porém, ele afina por lá da lagoa, ele encurta. Entendeu? Ele é 10 mil metros, mas ele encurta por lá da lagoa. Aí ele cresce lá em cima. Então, é um terreno assim, entendeu? Ele não é um terreno quadrado. Sim. Entendi. Tá bom? Entendi. O senhor já me disse que adquiriu esses animais pegando na rua. Agora, eu gostaria que o senhor me relatasse se, além de cães, se o senhor tem gato, se o senhor tem aves. Não, tive aves, mas eu acabei, porque tudo que eu tenho, eu gosto de estar num local bem seguro. E aí, eu não tinha ainda feito um galinheiro para ave. Eu não posso nem reclamar com outra pessoa se eu não peguei um animal meu e fiz um cercado e coloquei ele. Não adianta eu reclamar, porque o errado sou eu. Quer dizer, então eu fiz o quê? Eu tenho um vizinho do meu lado também, que ele tem. Inclusive comeu bastante, ele agora até cercou. Comeu bastante galinha dele, que é do outro lado. Aí ele cercou. Aí eu falei com ele, Marquinhos, eu só vou criar agora quando eu cercar. Vou fazer um galinheiro legal, certinho, boto uma lâmpada, eu vou botar tela, né, certinho, e aí eu vou criar preso. Mas o senhor já teve aves lá, né? Teve. Hoje o senhor não tem aves. Não. Algum animal ali já atacou suas aves, já comeu suas galinhas? Não, já. É por isso que eu acabei, é por isso que... Mas dos vizinhos ou de Dona Carla? Algum animal de Dona Carla atacou e comeu alguma ave sua? O seguinte, eu cheguei lá em casa, na varanda do meu terreno, e eu tinha só eu só reboquei por dentro. Estou perguntando com objetividade. Se nós formos ouvir a história toda, a gente não sai daqui hoje. Então A objetividade é o seguinte: há quanto tempo que o senhor não tem aves? Tem mais de 6 meses. Tem mais de 6 meses. Por que o senhor acabou com as aves? O seu objetivo é para te ajudar. Porque eu estava levando prejuízo. Estava levando prejuízo. Qual o prejuízo? O prejuízo meu, porque quando morre uma ave ou 2 aves, que sumiu, aí eu levo prejuízo. Aí, quer dizer... Roubo, furto, morte por causa de animal, o que aconteceu com suas aves? Ali, eu acredito que ninguém rouba ali, não. É cachorro que come mesmo. Tá. Houve algum episódio de algum cão da Dona Carla atacar alguma ave sua, matar alguma ave sua? O senhor viu isso? Ou o senhor suspeita? Não vi. Não posso afirmar uma coisa que eu não vi. Eu cheguei lá, outro dia estava um monte de sangue na minha varanda, e na hora que eu acho que pegou ela, aí o sangue espichou pela varanda assim. E como eu depois, se eu não tivesse pintado e não tivesse botado um piso, estava o sangue até hoje. Mas houve já algum incidente, o senhor tem certeza que houve algum incidente de animal da Dona Carla com aves e animal do senhor? Que eu vi, não. Se eu tivesse câmera, eu via, por isso que eu vou colocar. Mas eu não posso afirmar uma coisa, claro, a gente suspeitar uma coisa, mas eu não posso afirmar. Eu só afirmo o que eu vejo. Tá. Deixa eu fazer outra pergunta. Qual mais ou menos o porte dessa cachorra lua que o senhor disse que estava numa corrente? Ela como eu falei, né, ela é mais ou menos compridinha assim, a altura dela é isso aqui, eu acho. Ela
uma vira-lata de mais ou menos quantos quilos? Dá mais 10 quilos, acho. Dá mais. É uma vira-lata de porte médio. É médio. Não é vira-lata pequenininha, é uma vira-lata de porte médio. É porque Tá. como é cachorro? Qual corrente que ela estava presa? Que tipo de corrente? Não, corrente de ferro. De ferro? Ferro. Pelo porte dela, ela não, se fosse um pitbull, se fosse, então, tem que ser uma corrente, uma coleira maior ainda. Então, é uma corrente média, acredito que um pouco mais fina do que eu nessa grossura, mas não tora. É mais é porque é duas correntes. Então, eu peguei a primeira corrente, que é mais grossa, um pouco quase igual aqui, um pouquinho mais fino, e a outra um pouquinho mais fino. Aí deixei a corrente grande, peguei uma na outra, porque o cachorro fica mais à vontade. O cachorro, eu não gosto muito de cachorro com uma correntezinha, se ele ficar parado naquele mesmo lugar, porque ele faz as fezes e fica passando por cima. Então, eu boto, como eu falei, esse arame de 10 metros, que ela vai, então ela fica melhor, até eu colocar a tela, que eu vou colocar a tela lá. Porque aí eu vou ficar melhor, vou ficar mais tranquilo, não tinha esse problema. Então, problema não é comigo. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Pelo porte do seu cachorro, da sua cachorra, o senhor há de convir que é muito difícil arrebentar uma corrente. Um cachorro não de um porte pequeno, que o senhor falou que é médio, o senhor falou que arrebentou a corrente. Não, eu fiz assim o sinal, não foi? Quando eu boto ela aqui, aí tem uma argolinha. Aí passa aqui na argolinha, entendeu? Aí quando passa na argolinha, na hora de mexer, eu já cheguei outras vezes, ela estava solta. Entendeu? Falar a verdade. Então essas golinhas, na hora de coisar, essas golinhas, ela solta. Eu já cheguei outras vezes, ela estava solta. É por isso que eu estou querendo botar tela, colocar tela, que eu colocando a tela, eu não vou ter... Até eu corro um risco de pior, dela sumir, ficar agarrada com a própria corrente, porque aqui solta, é a primeira, a segunda fica, porque ela está no arame, a segunda fica. A primeira fica, que está no arame, a segunda sai e ela sai com ela no pescoço, eu digo uma hora. Já entendi. Me diga o seguinte, a cachorra linda, ela já está... Linda, eu estou falando, do episódio. Ela já atacou alguma galinha do senhor, ou algum cachorro do senhor, alguma cachorra do senhor, em outros momentos, além deste? Como ele sabe... O senhor só pode me dizer o que o senhor viu. Vou falar o que eu vi aqui. Ou que o senhor tem prova, tá, né? Vou falar aqui o que eu vi. Que eu não trabalho com suposição. Tudo bem. É igual eu. Aí, veja só, né? Eles mesmos me ajudaram. Até eles me ajudaram. Eles são, assim, as pessoas até assim, no canto deles, cada um no seu canto. Pessoas também que não dá trabalho, não. Eu sei que aconteceu essa situação aí, mas é uma pessoa também lá que não dá trabalho, não. Entendeu? Mas ele mesmo me ajudou a separar os cachorros mesmo. Entendeu? Ele me ajudou outro dia. Uma vez ele ajudou. Separar que cachorro? Separar. Quais cachorros? Os cachorros que... Quando eu não tinha cachorro... Quando eu não tinha cachorro, os cachorros do meu irmão, eles ficavam comigo. Como meu irmão foi embora, saiu, os cachorros ele levou. Só que os cachorros dele ficavam, do cachorro do meu irmão, ficavam com ele, ficavam comigo. Na verdade, Sim, mas eu perguntei ao senhor se a cachorra linda, ela já se envolveu em alguma briga com algum cachorro do senhor, do seu irmão? Não, já. Ele me ajudou a separar até uma vez. A linda? A linda. Esse bulldog? Foi a linda e o pastor alemão. Porque tem um pastor alemão, entendeu? O pastor alemão é o pior. Porque o pastor alemão, se pega um cachorro daquele, ele mata mesmo. Entendeu? Agora ela não arrisca muito perigo, não. A cachorra linda. O perigo que eu tinha mais medo era só o pastor alemão chegar lá. Mas nunca teve na sua casa? O pastor alemão? Vai direto. É direto, vai sempre. Mas só que quando ele me vê, até corre porque eu toco. Mas vai sempre. O pastor alemão dele.
Deixa eu te fazer outra pergunta. A Linda já causou nessas brigas algum prejuízo ao senhor? A cachorra Linda? Não que eu vi. Não que eu vi. Eu não posso afirmar se eu não vi. Então, não. Que eu vi. Deixa eu perguntar outra coisa ao senhor. Essa cachorrinha de nome Linda, o senhor viu que é aquela que eu mostrei, ela está ali. Tô vendo. O senhor sabia que ela é uma cachorrinha de estimação dos seus vizinhos? Eu sei. O senhor conhece essa cachorrinha há quanto tempo? Eu conheço, que eu vejo de vez em quando que ela vem no terreno lá, o que mais ou menos, eu não posso afirmar uma data correta, mas eu acredito que ela deve ter, sei lá, uns 2, 3 anos, sei lá. Mais ou menos. Isso aí eu... O senhor conhece o cachorrinho Belito? O cachorrinho deles de nome Belito? Não, eu não vi. Esse aí eu não vi. O Belito não. Eu sei que tem essa daí e o pastor alemão. Tá. Depois do fato que o senhor viu, a família desesperada procurou o senhor. Não procuraram? Perguntando sobre o cachorrinho deles. Perguntaram? Perguntaram. E quando eu subi, inclusive, eu vi um cachorrinho subindo, indo embora. Eu vi um cachorrinho, não sei se ela localizou esse cachorro. Lá na estrada, pé do morro, eu vi o cachorro. Estava lá na estrada. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. A família procurou o senhor, né? Ela procurou para poder saber do cachorrinho dela e da cachorrinha. Ela perguntou se eu vi. Né? Exatamente. O senhor já estava com a cachorrinha Linda, já tinha entrado no seu quintal? O senhor já tinha conhecimento da briga? Quando ela perguntou? Já tinha acabado a briga. Já tinha acabado tudo. Sim. E por que o senhor não entregou a cachorrinha a eles, tendo em vista que a cachorrinha ainda não tinha caído no lago? A qual? A Linda. Na hora que eles perguntaram sobre a cachorrinha. Não, quando eles me perguntaram sobre a cachorra, naquele negócio todo, aí eu mandei eles entrar. Eu falei, entrem. Aí peguei a cachorra, aí ela falou, já viu que já estava morta. Aí entreguei a cachorra a ela. Então o senhor já sabia que a cachorra estava morta? Eu estava na beira, eu chamei ela. Eu estava na beira da cachorra, porque quando eu ouvi que elas caíram, aqui a minha cachorra, que ela vinha em cima dela, que ela estava ciscando, eu bati na minha cachorra, ela pulou na água. Como é que o senhor entregou a cachorrinha? Eu entreguei, peguei ela aqui, ó. Eu entreguei ela assim e falei, ó. Entregou como? Na mão dela? Na mão dela, e na mão dela. Falei, ó, aqui, pega seu cachorro, você quer desesperou. Aí ela mesmo jogou no chão, assim. Aí eu falei, pega seu cachorro e prende o cachorro de vocês, para não acontecer isso mais. Aí ela jogou no chão, o cachorro. Entendeu? O caso foi assim. Mas eu entreguei na mão dela. Não foi o senhor que jogou o cachorro no chão? Jamais eu ia fazer isso, jogar o cachorro no chão. Ela que jogou, ela sabe disso. Deixa eu perguntar outra coisa ao senhor. O senhor disse que o senhor não desferiu nenhum golpe contra a cachorra Linda. Não. O senhor estava com o pedaço da cerâmica para poder tentar interceptar a sua cachorra. É isso. Mas a perícia não diz isso. Nós mandamos exumar o animal, que já tinha sido enterrado, e fazer a necrópsia do corpo do animal para descobrir o que matou o animal. Porque como ele foi encontrado, o senhor falou que caiu no lago, a conversa de que tinha caído no lago o animal, depois o animal foi para um barco. Bom, caiu no lago, pode ser que tenha morrido afogado. Então, a necrópsia, ela aponta se foi afogamento. Mas a necrópsia apontou o seguinte, vou ler para o senhor. Discussão dos resultados e conclusão. Está aqui todo, a cadela mesmo, né, com todas as fotos. Nós temos, pega o vídeo, mostra o vídeo, desenterrando o animal. Foi providência que a gente tomou para poder saber o que aconteceu. Isso é a perícia científica, a nossa polícia científica, desenterra o animal, já tinha sido enterrado pela família. Lá os peritos, o médico veterinário, que é um perito da polícia científica, eles recolhem um animal,
levam para Cachoeiro para poder fazer a necrópsia. Tem as fotos da necrópsia? Tem as fotos da necrópsia? Sim. Não, eu quero a foto da necrópsia. Cadê as fotos da necrópsia? Vamos, aumenta, vê se consegue aumentar um pouquinho. Daí o animal. Vamos seguir? Segue. Aí é o cérebro do animal. Cérebro. Onde está a seta é o cérebro. E a parte das setinhas azul é o dorso do animal. Onde estão as setas amarelinhas que o senhor está vendo? É o lado esquerdo da cabeça do animal. E onde estão as setas azuisinhas é o dorso do animal, as costas do animal. O resultado da necrópsia diz o seguinte: face aos exames realizados, o perito signatário concluiu que no exame externo o animal apresentava presença de sangue na face do lado esquerdo e no exame interno o cão apresentou 2 lesões contusas, sendo uma na face do lado esquerdo do osso, sobre o osso frontal da cabeça, e uma outra lesão grande na região dorsal, no sentido longitudinal, de cima para baixo, do lado direito. Essas lesões, elas levam a perícia a acreditar que foram as responsáveis pela morte do animal. Esse é o resultado da perícia, que, apesar do congelamento do animal e dele já ter sido enterrado, há uma dificuldade maior, porque é um animal muito pequeno, ele se decompõe com muita rapidez, mas a causa mortes não foi por afogamento, não foi por ela ter esbarrado num toco, porque não daria uma lesão tão forte como essa. Foram 2 pancadas muito fortes, violentas, que ela recebeu. Uma na cabeça, na parte esquerda da cabeça, e a outra no dorso. Então, o senhor me desculpa, mas o senhor não está faltando com a verdade, não está falando a verdade, o senhor está faltando com a verdade quando o senhor diz que o senhor não essa, né, cerâmica que o senhor jogou, que a impressão que dá é que é alguma coisa mais contundente, mas vamos acreditar que seja cerâmica. A gente quer partir do pressuposto que o senhor esteja falando a verdade. Mas o animal foi golpeado, sim. Os golpes não foi a sua cadela que foi golpeada. Pode ter sido também, mas não morreu. O animal foi golpeado, e foi golpeado na cabeça, e quem golpeia na cabeça, golpeia para matar. Não golpeia na cabeça de ninguém para você apartar uma briga. Quando você dá um golpe na cabeça, quando alguém atira na cabeça de alguém, é um tiro fatal. Quando você dá um golpe com uma cerâmica que tem uma estrutura rígida, dura, eu não sei o tamanho da cerâmica, o senhor disse mais ou menos o tamanho, né? A força, o senhor é um homem, o senhor é magrinho, mas o senhor é um pedreiro, então tem uma força física relativamente razoável. Tudo indica que o animal morreu da pancada. Pode observar, mesmo com a massa encefálica já líquida, tem muito sangue na massa encefálica. Deve ter um edema grande que acabou, provavelmente, provocando a morte do animal. A perícia, ela aponta, ela não conclui taxativamente, mas ela aponta que, possivelmente, esses 2 golpes eles foram os responsáveis pela morte do animal. Então, eu gostaria, o senhor tem um direito de falar novamente para poder dizer se, de fato, o senhor atingiu o animal, ou se o senhor vai permanecer dizendo que o senhor só desferiu o golpe contra a sua cadela. Pode. Tá, ok.
Pode, por gentileza. Um tronco de árvore que eu tenho lá embaixo, ele põe uma quina, pode estar lá, o local lá, dá uma quina. Quer dizer, acredito, pelo que eu vi, que na hora que ela bateu lá, tudo bem que aí pode ser. Se ela teve alguma outra, em algum outro local, pode ser que eu acertei ela, mas não, na hora ali eu não lembro, estava meio escuro, entendeu? Estava meio escuro, não lembro se eu dei um golpe tão fatal assim, isso aí eu não, que eu, na verdade, eu não jamais, eu acho que ele tenha fazer isso. Deixa eu falar outra coisa também, que a perícia não identifica. Ela não identificou absolutamente nenhuma lesão de briga. Porque numa briga de cachorro, um morde o outro, agarra com a boca. Eles brigam com a boca, eles não brigam de pata. Eles brigam com a boca. Então, assim, por isso que a gente pediu para fazer a necrópsia, porque, até para ver, faz uma análise geral no animal. Aí tem parte de pelo arrancado, tem alguma mordida, tanto na sua cadela como na outra cadela, mas assim, não foi identificado, não foi encontrado nenhuma mordida, nenhuma característica de que esse animal ele estava numa briga com outro animal. Também tem isso, seu Luciano. Quem está mentindo? A perícia? Quem está mentindo? A perícia científica. Peritos médicos concursados do Estado, né, que fizeram a perícia, médico veterinário. A minha cachorra, como eu te falei, ela é de porte pequeno, porte médio. Quer dizer, se a cachorra não conseguiu ferir ela, e as duas tombaram, e as duas foram nesse toco lá, que está lá, o toco lá, que viraram lá, aí eu não sei sobre esse negócio de se a cachorra machucou, se a cachorra não machucou, isso aí eu não sei afirmar. Eu só sei que o caso foi assim. As duas estavam se agarrando as duas. Mais uma vez vou perguntar ao senhor. Como que o senhor entregou este animal à tutora do animal, a dona Carla? Eu falei aqui, peguei ela aqui. O senhor pegou o animal aonde? Peguei lá na lagoa, na beira da lagoa. No barco, na beira, não, aonde? Na beira da lagoa. Sim. Peguei na beira da lagoa, chamei ela, entreguei a ela jogou no chão o cachorro, e aí, chorando, aí eu falei com ela, leva seu cachorro e prende seus cachorros, para isso não está acontecendo mais. Foi o que eu falei. Tem microfone, gente? Solto. Eu gostaria de que dona Carla me respondesse aqui perto do seu Luciano, esse aqui me respondesse como que o cachorro foi entregue à senhora. Um na frente do outro. Isso aqui é uma audiência pública, né, e nós, assim, doa quem doer, nós precisamos primar pela verdade. O senhor Luciano confirma de que ele entregou a sua cadela em seus braços. Como ele entregou essa cadela para a senhora, dona Carla? Entreguei nos seus braços. O senhor pegou a cachorra, jogou nos meus pés e falou, pega essa cachorra e some daqui vocês. Com o olhar mais frio que eu vi em toda a minha vida. Nunca imaginei isso do senhor. Só isso, dona Carla. Só queria que a senhora me dissesse como ele te entregou, para poder ver a versão dele. É isso que eu falei mesmo. Foi ela que jogou o cachorro no chão. Tinham 4 pessoas procurando o cachorro. Ninguém ouviu gritos, porque o cachorro, quando está brigando, tem ruído, não é uma briga silenciosa. Não, tem ruído. Barulho, tem muito ninguém, barulho. Ninguém ouviu barulho, porque se tivesse ouvido, corria lá para pegar, porque podia achar que era o tal do Belito. Também não ouviram isso, seu Luciano. Não ouviram gritos de briga de cachorro. Assim, nós não estamos conseguindo identificar essa briga, porque nessa briga de cachorro,
Olha só, o bulldog francês não é um cachorro de briga, porque ele não aguenta uma briga. Ali era um cachorro mais robusto, ele não aguenta muita briga, porque ele tem um focinho muito curto, se ele brigar muito, ele tem dificuldade de respiração. Estou mentindo? Ele tem uma dificuldade, ele tem problema respiratório. É um cachorro que também avança, mas ele não é um cachorro normalmente de briga. Já o vira-lata, e pelas características que o senhor trata aqui, que ficava no fio, então é um animal que fazia, de certa forma, mesmo se o senhor não quisesse, o senhor não teve para essa finalidade, mas fazia vigilância. Então, ele estava atento a uma certa vigilância no seu quintal. Tinha 1 ano e meio, o outro tinha 8 anos. Numa parada dessa, o mais novo acaba levando vantagem, ainda mais um vira-lata. É igual moleque de rua brigando com o mocinho da Praia do Canto. Se o mocinho na praia não tiver arma, o moleque de rua, ele tem mais possibilidade, até por ele, pela forma que foi criado, a se defender, então tem mais possibilidades. Então, assim, também nessa briga, há uma desigualdade para o animal que foi morto. Isso daí não precisa ir em perito para poder entender que se tivesse uma briga, só se fosse o pastor alemão contra o seu animal, que é menor, tudo bem, mas era um bulldog francês, não era um cachorro muito grande, é um cachorro pequeno, que não é muito de ataque. Tem a cara feita, aquela cara que parece que vai brigar, mas não é um cachorro, em geral, não são cachorros de briga. Então, assim, para mim, francamente, assim, fica evidenciado que houve uma situação ali, a gente não tem isso muito claro, as investigações elas vão apontar melhor, mas houve uma situação onde o poder da força do senhor pode ter determinado o desfecho dessa situação num campo desfavorável, porque se talvez tivesse entre os dois, a briga continuasse, não teria ocorrido o que ocorreu. A força humana ali, ela pode ter acabado determinando que esse episódio ele culminasse numa situação trágica como foi, porque aí, o senhor vai me desculpar, mas quando bota um ser humano contra 2 animais que não são de grande porte, né, não tem como não se tratar dessa questão como um ato de covardia, porque é a força do ser humano, que tem um saber, que ali, mesmo no escuro, consegue atingir o alvo, ela é muito maior, essa percepção do ser humano, do que de 2 animais que estivessem em briga. Eu vou passar a palavra para o doutor Eduardo, para ver se ele quer fazer alguma intervenção, ou o doutor Custódio também, para nos ajudar nesse entendimento preliminar que a gente está tentando aqui construir. Realmente não é fácil. Não é fácil resolver uma situação como essa, ter uma opinião mais clara sobre essa questão, mas eu gostaria de saber se o doutor Rocha, se ele tem alguma pergunta a fazer, alguma consideração que possa contribuir nessa oitiva. Primeiro, boa tarde a todos. Eu acredito que os fatos, na medida do possível, foram esclarecidos e agora terminar a investigação para que seja eventualmente responsabilizado a pessoa pelo crime que, em tese, pode ser imputado a ela. Doutor Custódio, a nossa representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu vejo um pouco de confusão assim, na história de como esse animal foi parar na lagoa. Assim, eu acho que uma certa inconsistência de ambas as partes, na verdade. Né? Uma coisa que, no meu entendimento, começou na parte de cima do terreno, esses animais eventualmente se atracaram e uma se soltou da corrente e foram parar lá embaixo nesse lago. Qual era o animal que estava nadando? Fala que esse animal estava dentro da lagoa, mas depois ele estava na beira da lagoa. Tem a questão do barco. Eu acho que existem algumas inconsistências que talvez fossem importantes de serem esclarecidas. Enfim, acho que precisaria de um detalhamento maior assim, para entender efetivamente o que aconteceu. Para mim está claro também, né? Assim, a gente
a gente tem que considerar que houve um possível ato de violência, né, mas que também existiu o fato de animais estarem entrando na propriedade de outra pessoa, né, então existe a responsabilidade de ambos os lados que precisa ser considerado no fato em questão. A senhora quer fazer alguma pergunta para poder ajudar a esclarecer essa inconsistência? Não, assim, eu entendo. O que, assim, a descrição detalhada, entendeu? Assim, esse animal chegou por onde, né? Ele adentrou a casa da pessoa, ele foi direto nesse animal do Luciano, seu Luciano. Se esses animais realmente se atracaram, se foram rolando o terreno abaixo, eu acho que está um pouco confuso. Então, não sei se o senhor pode detalhar. É morro lá? Ou é plano? Porque ele diz que é assim, né? Então, não sei se esses animais desceram rolando. Mas o animal não morreu afogado, doutora. O animal não morreu afogado. O animal morreu em decorrência, possivelmente, de 2 pancadas. Uhum. Uma na cabeça, tem um hematoma grande na cabeça, do lado esquerdo, e um hematoma grande no dorso, na coluna vertebral. Ele não morreu afogado, mesmo que ele caísse na lagoa, ele não morreu afogado. Sim, mesmo entendo. que fosse um toco que ele batesse, que bate no toco, o animal tenta proteger os seus órgãos vitais. Quando você bate no toco, você joga para você tenta a gente, tudo. Você tenta proteger. A primeira coisa que o instinto, tanto humano como animal, é proteger a cabeça. Então, assim, mesmo que batesse um toco, a lesão é muito grande. Não é uma lesão pequena. Foi uma lesão, assim, tipo uma pancada grande que o animal levou na região esquerda da cabeça. Então, aí a minha pergunta, que não sei se pode ser direcionada diretamente para ele, seria se esse possível objeto que foi usado para agredir o animal foi encontrado, né? Eu não sei, porque um fala garrafa, outro fala pedaço de cerâmica, enfim, mais para o entendimento mesmo. Onde é que está o pedaço de cerâmica? Está lá mesmo. O senhor está com o pedaço de cerâmica lá? Não, joguei. Não, na hora que joguei, deve procurar na lagoa, deve estar lá na beira lá. Eu não deve estar lá, porque na hora que a coisa, eu soltei a cerâmica ali, deve eu achar por ali. Tipo assim, deve estar lá. Não houve o envolvimento de uma garrafa. Tem o relato de uma garrafa, né? Não, porque é a situação. A gente tem que ver o que foi. Foi um caco de cerâmica e quem caiu na lagoa, foi a minha cachorra só ladando. Falaram que foi outro cachorro, foi a minha. Quer dizer, você tem que ver para poder falar. Como é que você vai falar uma coisa? Não foi minha cachorra que caiu na lagoa. Foi minha cachorra que na hora eu dei um bate nela, que ela vinha na cachorra, e ela, na hora que caiu, que ela bateu no pau, ela já começou a ciscar. Mas estava meio escuro, entendeu? O que seria ciscar, que eu não entendo? Ciscar, quer dizer, faz assim, ó. Ela está fazendo assim, aí a cachorra vem em cima, ela faz assim, ó. Aí eu vi que ela está fazendo assim na hora que ela caiu, que bateu, tipo assim, bateu assim no pau, caiu, aí a cachorra veio em cima de novo. Quando ela veio em cima... Sua cachorra foi em cima dela de novo. Da outra aí cachorra. Eu peguei o caco de cerâmica e bati na minha. Aí ela, acho que ela sentiu, ela pulou na água. Aí só nadando, depois voltou. O senhor está querendo dizer ciscar seria o que? Uma convulsão? Tipo assim, isso mesmo. Ok. Senhor secretário, gostaria de fazer alguma intervenção? Chegou até o senhor essa denúncia, secretário? Por gentileza, no microfone. Chegou um dia depois, né? Porque a prefeitura só voltou a funcionar na quinta-feira. Sim. E a prefeitura tomou alguma medida? Vocês têm algum instrumento de investigação desses casos que acontecem no município? Quando o caso chegou para a gente, nós fizemos contato com a polícia ambiental e a polícia ambiental, em decorrência de o caso não estar mais, o animal não está no local mais, precisaria de uma investigação do fato. A policial informou que a gente fizesse contato com a comissão e informasse os fatos
para que a comissão tratasse a situação. Chegou a procurar famílias implicados? O esposo da senhora Carla, ele esteve na Secretaria de Meio Ambiente na quinta-feira, apontando a situação, e a orientação da Polícia Ambiental nós passamos para ele. Ok. O senhor chegou a procurar a família para poder propor uma ajuda ou até mesmo consolar a família em algum momento, senhor Luciano? Afinal de contas, o episódio aconteceu na sua propriedade. O senhor agora disse que não sabe se o caco esbarrou no outro animal. Só sei assim, que foram 2 golpes certeiros no animal. Na hora que eu já entreguei na hora. Mesmo no escuro, só acertou no animal que não era do senhor. Porque o do seu está vivo. Eu entreguei o cachorro a ela, na hora. Só que ela ficou muito apavorada. Então, eu vou fazer o que untar ela lá? Só se fosse com outra pessoa, porque ir lá, desculpa, alguma coisa que aconteceu, tudo bem, mas eu ia lá, não entendo como. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Nós assim, não temos... Ok. Tá. Nós não encontramos lesão na outra cachorra de briga. A sua cachorra tem alguma lesão de briga? O senhor levou ela a algum médico veterinário? Não, levei não. Não tem lesão de briga? Não, eu não levei ela, não. Não levei ela. Mas ela tem alguma lesão de briga, da briga entre os animais? Não, só ficou com a perna machucada um pouco, mas depois já ficou normal, assim. Machucou assim, ficou mancando um pouco, mas depois voltou. Tá bem. Mas tem marca de mordida? Da cachorra? Da sua cachorra? Eu tinha um machucado, mas não era mordida não, acredito eu, no pé dela. Mas eu acredito que não era mordida, não. Mas ela só, sim, eu acho que foi na queda, ela deve ter sentido a pata dela. Pois é, senhor Luciano. Então, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Existe no Brasil uma lei chamada Lei Sanção. Ela é de número 14.064, de 2020. Ela foi um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Fred Costa, e ela foi sancionada pelo presidente anterior ao atual, e ela trata essa questão de maus-tratos contra animais, no caso de morte do animal em decorrência de algum tipo de violência, ela trata dessas questões. Ela gera uma pena de 2 a 5 anos de prisão. E quando há morte do animal em decorrência de algum ato violento que possa ser caracterizado como maus-tratos, porque é uma violência desferida contra um animal irracional, essa pena pode ser agravada de 1/3, aumentada de 1/3, ou 1/6 da quantidade, da penalidade final, inicial. No caso do senhor, como não ficou para mim, eu acredito que para os demais aqui não sei, a gente tem um juízo do que possa ter acontecido. Mas eu não tenho, assim, a clareza, eu não consegui aqui, doutor Eduardo, se eu estiver enganada, me ajude, de fato do que aconteceu, até mesmo por conta de estar muito escuro, a impressão que nós temos é que a perícia nos aponta. E a perícia ela é verdadeira. Né? A perícia ela é um órgão público do Estado, ela não é minha, ela não é sua, ela é nossa. Ela é do cidadão, ela cuida dos animais, no caso da perícia, que agora também faz perícias de animais, em decorrência da CPI, nós conseguimos esse avanço junto à nossa polícia científica, a nossa polícia, e aí ela aponta para uma lesão, para 2 lesões que podem, de fato, ter culminado na morte do animal. E essa lesão é com algo contundente, o pau, ou garrafa, ou até o próprio instrumento que o senhor disse que é um pedaço de cerâmica. Né? Então, ela aponta que foi algo contundente que atingiu o animal, que foi golpeado. Esse animal ele não esbarrou, ele não bateu, se tivesse batido de cabeça na quina,
né, em algum lugar assim. Não, alguma coisa que atingiu ele, porque foi em 2 lugares. Não foi num lugar só. Ele teve essa contusão no lado esquerdo da cabeça e outra contusão no lado direito do dorso. Locais diferentes. Uma queda pegaria pelo menos um lado, mas pegou os 2 lados, o direito e o esquerdo. E só tinha o senhor de humano lá. Não tinha outro humano. Que o senhor mesmo aqui disse que só estava o senhor, né, os animais, né, o senhor disse que estavam numa briga, a família não tinha ainda conseguido encontrar o animal, então só estava o senhor. Se alguém desferiu algum golpe nesse animal, não foi a cachorra do senhor. Né? Eu estou falando aqui coisas que são óbvias. Óbvias. Né? Foi uma mão humana, só tinha o senhor no local. Mas, assim, mesmo assim, a gente não tem a clareza disso. Então, por conta disso, porque eu já iria remeter essas peças para o Ministério Público, eu vou remeter para a delegacia, o que nós apuramos aqui hoje, todas as evidências, as fotos, a perícia que foi solicitada pela CPI, que investiga maus tratos, para poder eles aprofundarem as investigações. E vou pedir ao Ministério Público que, diante do resultado do aprofundamento das investigações, ele tome as medidas. Se o resultado ele for, de fato, por crime de maus tratos, que peça o indiciamento do senhor, se houver um indiciamento, um pedido de indiciamento, que peça pelo crime de maus tratos a abertura de um processo judicial na direção de fazer justiça para o animal. Então, agora nós dependemos do aprofundamento das investigações, agora com mais robustez, porque vai estar sendo colocado tudo aqui que nós ouvimos, que pode até contribuir com a sua defesa ou não, mas também as contribuições que a parte também apresentaram, no motivo onde vocês estão aqui um de frente para o outro, né, onde vocês estão aqui se vendo e podem falar perto do outro, mas também tudo que a gente conseguiu construir de materialidade nesse processo, que é a perícia científica que foi realizada no animal através da necrópsia, onde o laudo está aqui, é um laudo da Polícia Científica, com todos esses dados e elementos que foram analisados no cadáver do animal que foi exumado. Para finalizar, isso tudo poderia ser evitado. A verdade é que isso tudo poderia ser evitado. Meus sentimentos à família, né, que perde o animalzinho. Mas é preciso a gente, nem todo mundo tem a tolerância que quem gosta muito de animal tem. Então é preciso a gente realmente ter mais controle com os animais da gente, porque às vezes se depara com uma pessoa que não tem tolerância ao animal, aí acontece um problema desse que não justifica. Nada justifica, a não ser se fosse um animal agressivo que viesse você para se defender, você teria que pegar e tomar alguma atitude que a gente ainda tenta todas as medidas possíveis, como jogar água, jogar toalha, para poder abafar o ataque do animal, tantas outras que não são atitudes letais, que não são tão agressivas a ponto de causar, de ter uma situação que, de fato, culmina na morte do animal. Então, assim, tudo isso podia ser evitado. Podia ser evitado também do senhor ser mais generoso com os animais, ser mais tolerante com os animais. E, se for o caso, ter denunciado. O senhor também tem uns mecanismos de denunciar a polícia se animais estão invadindo o seu quintal. O senhor tem o direito, como um cidadão, assim como a outra parte também tem o direito, se sentir incomodada de ver que o animal dela, tem animais que estão sendo envenenados, é quem está envenenando. O que está acontecendo aqui, nessa comunidade, que a intolerância é tão grande que começa a se perder vida de animais. Né? Então, assim, esse é um fato que ele poderia ser evitado. Mas olha o que ele traz. Ele traz uma família enlutada, porque é um animal de estimação, é um ente querido na família da gente, e traz uma outra pessoa que também até então não tem nenhuma ficha criminal contra o senhor, não tem nada, né, nós não temos nada junto à polícia que desabone o senhor enquanto um cidadão que até então não tinha tido problema. Aí traz o senhor para um banco de delegacia, para um banco de CPI, e agora para uma investigação, né, que, querendo ou não, o nome do senhor acaba, dependendo do que resultar da investigação agora na delegacia de polícia, porque o boletim está aberto,
e nós vamos pedir que aprofunde as investigações, porque não tivemos como concluir essas questões aqui. Aí a polícia ela tem outros mecanismos de identificação, e com esse laudo aqui também da necrópsia do animal, ela vai ter mais materialidade nesse processo. Então, aí coloca o senhor numa situação como essa, de uma situação que poderia ser evitada pelas partes, havendo um pouco mais de tolerância, havendo um pouco mais também do outro lado de observar que aquele comportamento, ele poderia, que para nós pode até ser mais natural, porque são animais indefesos, mas acabou gerando um conflito dessa envergadura, que põe uma família lutada e põe o senhor num banco de uma delegacia, no banco de uma CPI, e, quem sabe, num banco de um tribunal. Porque se concluir que é crime de maus tratos, o senhor vai ter que responder processo por isso. Né? Então, assim, fica aqui, né, o resultado dessa discussão de hoje, dessa oitiva, onde, para nós, é muito triste, quando a gente vê um animal morto por conta da violência, uma família também, né, tendo que responder porque cometeu a violência. Assim, fica todo mundo triste. E um animal que, coitado, não tem culpa nenhuma disso, porque culpado dessas histórias são os tutores, são as pessoas. São pessoas com intolerância animal, são pessoas que não toleram qualquer coisa. Tem gente que briga, que mata por causa do som do outro, que não gostou, a altura, incomodou, porque anda no andar de cima de salto fino e faz barulho embaixo, incomoda. Então, a gente precisa, despertar na gente um pouco mais de bondade, de solidariedade, um pouco mais de tolerância, para não acontecer isso aqui. Toma um tempo do poder público para poder estar investigando uma situação que poderia ser evitada. Né, pelas partes. Mas uma parte sai perdendo mais, porque perde o seu ente querido. Se fosse uma criança, será que faríamos a mesma coisa? Se fosse uma pessoa, será que cometeríamos a mesma atitude? Não é verdade? Agora, porque o animal não tem ninguém para falar por ele? Não, o animal tem. Animal no Espírito Santo tem uma deputada que vai lutar para poder buscar justiça para os animais. Tem uma CPI que investiga maus tratos para poder fazer justiça e dar voz aos animais que não têm voz, não tem como reclamar, não tem como dizer. Essa cadelinha, essas duas, não tem como dizer o que aconteceu, porque elas não têm como falar. E as pessoas se prevalecem disso, porque podem inventar a narratória que quiserem, porque os animais não estão ali para poder se defender. Mas nós somos a defesa. Nós, nossos procuradores, o Conselho, né, a CPI especialmente, nós fazemos essa defesa. E não vamos sossegar. Nós vamos botar na cadeia quem maltrata animal no Espírito Santo. Com fé em Deus, nós não vamos sossegar e não vamos desistir dessa luta. Em nome de nossos animais, especialmente em nome dos animais. E buscando corrigir as falhas humanas. E as intolerâncias e falhas humanas. Eu não tenho mais nada para perguntar ao senhor. Se o senhor tem mais alguma coisa que não foi dita para poder o senhor estar acrescentando neste processo que venha contribuir de algo que não foi falado aqui ainda, que não foi perguntado ao senhor, ou nós podemos encerrar a nossa oitiva? Pode encerrar. Ok. Alguma coisa, doutor Custódio? Alguma coisa? Alguma coisa, doutor Eduardo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A família tem alguma dúvida? Então, nós vamos dar por encerrada a nossa oitiva, agradecendo o senhor Luciano por ter vindo. Amém. Nós convocamos o senhor Luciano, e se ele se negasse, nós íamos entrar com uma medida pedindo que ele viesse, né, de forma coercitiva, de que ele viesse, de qualquer maneira, ele pudesse estar aqui presente, mas quero louvar a sua atitude, que o senhor, mediante a convocação, o senhor se predispôs a estar aqui. E não havendo mais nada a tratar, eu vou encerrar a presente sessão. Posso falar?